Boa Noite, Paraná. Oferecimento: Condor, Dia das Mães com Viagens. Olá, boa noite. A Polícia Militar do Paraná está em luto. Morre o policial militar baleado durante a ação de bandidos na tentativa de assalto a uma transportadora de valores de Guarapuava. Ricieri Chagas tinha 48 anos, sendo 26 de serviços prestados à sociedade. O militar deixa esposa e 2 filhos. O Boa Noite Paraná deste sábado também vai mostrar: caminhão carregado de inseticida tomba e pega fogo na BR-116. Horas depois do acidente, a carga espalhada pelo asfalto ainda explodia. A pista ficou interditada durante boa parte da tarde. E o furto de bicicletas está virando rotina dentro de alguns condomínios. Nem as câmeras de segurança, os cadeados e correntes intimidam a ação dos ladrões. Laboratórios e farmácias têm registrado o aumento na procura por testes de dengue. O Paraná enfrenta uma epidemia da doença. O sábado, em muitas regiões, foi para contabilizar os estragos causados pela chuva, queda de granizo e vento forte. Será que a situação pode se repetir? Natália Garay. As áreas de instabilidades que provocaram toda essa chuva já perderam força e, de maneira geral, a tendência é o tempo começar a firmar a partir de amanhã no Paraná. As exceções eu falo daqui a pouco na previsão do tempo. O Boa Noite Paraná volta depois do intervalo. É rapidinho. São 7h18. Esse é o Boa Noite Paraná deste sábado. Bom ter você com a gente. Um caminhão carregado com inseticida tombou e pegou fogo hoje cedo na BR-116 em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A rodovia ficou interditada, o trânsito ficou bastante complicado durante todo o dia. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é a repórter Aline Pavanelli. Como que está a situação de momento? Boa noite, Aline. Oi, Robertson, boa noite para você, boa noite a todos. No local do acidente, o trânsito está normalizado, mas reflexo do acidente tem outros pontos de congestionamento na rodovia. São 3 quilômetros de congestionamento na praça de pedágio de Campina Grande do Sul, no sentido São Paulo, e também tem 12 quilômetros de congestionamento entre o contorno leste, ali na região de 4 Barras, e no início da 116, tudo no sentido São Paulo. Essa lentidão do trânsito, então, reflexo desse acidente que aconteceu hoje por volta das 11 horas da manhã e também acabou liberando só 6 horas. O trânsito só foi liberado totalmente somente 6 horas depois do tombamento. O caminhão estava carregado com inseticidas em embalagens spray e tombou em uma curva. A gente tem aí as imagens do momento em que o veículo faz a curva e a carroceria começa a tombar. A carga inflamável pegou fogo e por causa das embalagens houve pequenas explosões. Então teve um trabalho grande ali dos bombeiros para controlar o fogo e também das equipes da concessionária para fazer a limpeza da pista. A motorista do caminhão teve ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Evangélico em Curitiba. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente, mas houve bloqueio em diferentes pontos ali. No ponto logo da rodovia ali, logo antes do acidente, o congestionamento chegou a 6 quilômetros. Aí por medida de segurança, a concessionária fez um bloqueio na praça de pedágio e ali o congestionamento chegou a 16 quilômetros. Robertson. Obrigado, Aline, pelas informações ao vivo aqui no Boa Noite Paraná. E com mais carros nas estradas por causa do feriado prolongado, aumenta também o risco de acidentes. E muitos podem ser evitados com um pouco mais de cuidado por parte dos motoristas. É que cresceram os casos de veículos que param nas rodovias por falta de combustível. Na concessionária responsável por trechos das BRs 376 e 116 na região de Curitiba, o número de atendimentos de pane seca, que é quando o veículo para de funcionar por falta de combustível, aumentou 57% nos 4 dias de feriado da Páscoa deste ano, em comparação a 2021, passando de 35 para 55 atendimentos. Só no trecho da BR-376 que liga Curitiba a Santa Catarina foram 42 atendimentos, uma média de 10 veículos parados por dia devido à falta de combustível.
Na central de monitoramento, a equipe fica de olho na estrada. Se informa o usuário com pane seca, que é a remoção. Por contrato, a concessionária é responsável por retirar o veículo parado na pista ou no acostamento e levar até um ponto de apoio mais próximo, normalmente um posto de combustíveis. Na quinta-feira, um caminhão teve pane seca na descida da serra e parou sobre a sinalização da pista que indica o início da área de escape. Um guincho retirou o veículo meia hora após a parada. Neste sábado, acompanhamos na central outro atendimento. Um carro parou no quilômetro 660 da BR-376 na pista sentido Curitiba. O problema também era a falta de combustível. Mais de uma hora depois, ele foi retirado pelo guincho. Ficar sem combustível gera risco de acidentes por causa da parada repentina do veículo. E é uma infração média prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com multa de R$ 130 e 4 pontos na carteira. De acordo com essa especialista em trânsito, além da multa, o motorista também pode ter prejuízos com o veículo. Quando for colocado mais combustível, o que vai acontecer? Esse combustível vai ser, esse material decantado, ele vai acabar entrando em circulação novamente. Isso pode danificar filtro, pode trazer uma série de problemas que a pessoa não vai gostar e não vai ser barato para resolver. Ela ainda alerta para o fato de que o acostamento deve ser usado apenas para emergências, que, segundo ela, não é o caso da pane seca. Isso é negligência do condutor. Então, o acostamento não é para isso, mas é muito melhor do que ela parar no meio da rodovia. Obviamente que sim, ela tem que arranjar uma forma de sair do meio da rodovia para que ela também não corra risco e não coloque a vida de outras pessoas em risco, né? O policial militar Ricieri Chagas, de 48 anos, teve a morte cerebral confirmada hoje em Guarapuava. Ele foi baleado no confronto com criminosos durante a tentativa de assalto a uma transportadora de valores no último domingo. Ricieri deixa esposa e 2 filhos. A notícia da morte cerebral do policial militar Ricieri Chagas abalou os parentes, amigos e companheiros da corporação. É uma notícia triste para todos nós, pela forma como aconteceu, né? E no que nos resta agora é prestar as devidas homenagens ao nosso herói. O policial Ricieri Chagas estava de plantão na noite em que Guarapuava foi atacada pelo bando que tentou assaltar uma empresa de transporte de valores. Ele estava com a equipe do choque na saída do batalhão quando foi atingido por um tiro na cabeça. Em um áudio, o policial Douglas Bonato, que estava com Ricieri na viatura, contou como foi o ataque. Saímos do quartel, dobremos à direita, não deu 10 metros, cara. Não deu 10 metros, fomos fuzilados, cara. O PM Ricieri Chagas foi operado essa semana e ficou internado na UTI do Hospital São Vicente, em Guarapuava, por 5 dias. O policial tinha 48 anos. Ele nasceu em Campo Mourão e entrou para a Polícia Militar em 1995. Nos últimos 15 anos, trabalhou no pelotão de choque. Quando ele ingressou na polícia, a gente deu aula para ele e realmente a gente já se destacava como um bom policial. Ele era mais do que um policial, era um amigo, né? Sempre alegre, brincando, quando tinha que ser sério, uma pessoa séria. Uma pessoa excepcional. A família autorizou a doação dos órgãos de Ricieri Chagas. A partir de agora, a Central de Órgãos do Estado do Paraná abre o procedimento para a cirurgia de captação, que deve acontecer até amanhã aqui no Hospital São Vicente. Ele realmente já foi um herói e será um herói por ser doador. Ele já expressou isso em vida, já havia conversado com os familiares e eles autorizaram, acharam importante a doação. Durante toda essa semana, familiares e amigos fizeram uma vigília na porta do hospital. Hoje, numa rede social, o filho de Ricieri Chagas escreveu: "Perdemos nosso herói", e agradeceu pelas orações e pela força. A Prefeitura de Guarapuava e o governo do estado decretaram um luto oficial de 3 dias. Em nota, o governador Ratinho Júnior lamentou a morte do policial militar Ricieri Chagas e prestou sentimentos à família. O sábado foi para contabilizar os prejuízos causados pela tempestade que cortou o Paraná de norte a oeste. 104 mil famílias ficaram sem energia elétrica. Em Maringá, a prefeitura pediu até ajuda aos moradores para retirar os galhos das árvores que caíram.
A gente vai lá para Maringá conversar ao vivo com a Natália Garay, que tem informações para a gente sobre essa tempestade, sobre essa chuva, o que ocasionou toda essa chuva. Antes, você confere detalhes na reportagem. A única forma de sair de casa foi pulando o muro. Seu Gilberto teve que fazer isso para ir ao mercado. Perdido o portão e motor, tudo. Mesmo sem energia elétrica, seu Valdilei decidiu abrir a padaria, mas perdeu as vendas no cartão. Sem internet, a máquina não funciona. Hoje você sabe que 70% da venda é no cartão. 65 mil casas e pontos de comércio ficaram sem energia elétrica em Maringá. Em alguns bairros, ainda há instabilidade na rede. Cerca de 12 horas depois do temporal, muitos pontos aqui em Maringá estão com semáforos apagados. É o caso deste trecho aqui da BR-376, a Avenida Colombo. Os semáforos estão apagados, não tem agentes de trânsito e aí depende só dos motoristas. Em Maringá, os ventos chegaram a 80 km por hora. O mapa do CIMEPAR mostra a situação do temporal no estado às 4 da madrugada. Os pontos em vermelho representam chuva mais forte. De acordo com a Prefeitura de Maringá, mais de 400 funcionários estão nas ruas para reparar os estragos. O município até pediu ajuda para que os moradores que puderem recolham os galhos que não estejam caídos sobre a rede de energia. Então, o contato com a rede elétrica, não se aproxime desse local, evitem, deixem isolado o local, porque isso poderá gerar um acidente muito terrível se as pessoas forem movimentar lá. Um grupo de jipeiros se uniu para tirar as árvores que estão obstruindo ruas e entradas de condomínios. Nós temos um amigo que trabalha com a Defesa Civil, né? E o mesmo solicitou uma ajuda, né, para nós, se possível, para desobstruir algumas vias dentro da cidade, né, devido ao forte temporal. A partir daí a gente se reuniu e estamos aí o dia todo fazendo esse serviço aí de remoção de árvores, né? No oeste, a chuva também assustou. Os ventos chegaram a 60 km por hora. Em Assis Chateaubriand, choveu granizo. Olha o tamanho das pedras, já faz, acho que 25 minutos que a chuva parou, tá? Parou. As pedras ainda, muitas não derreteram. Na área rural do município, prejuízo. O vento derrubou a lavoura de milho. Infelizmente aqui os danos são de 100% na lavoura. Em Maripá, mais estragos. Além de árvores caídas e casas destelhadas, a cobertura deste posto de combustíveis foi arrancada pelo vento. Agora sim, a gente vai para Maringá conversar ao vivo com a Natália Garay, que tem detalhes do que ocasionou esse temporal que varreu parte do estado ontem à noite, já até início da manhã, madrugada de hoje, e como que fica a condição do tempo para os próximos dias. Oi, Natália, boa noite. Oi, Robertson, boa noite a todos. Pois é, olha, segundo os meteorologistas, muita nebulosidade, mais a entrada de um ar frio que veio ali na retaguarda da frente fria que passou pela costa do estado e também a presença de calor e umidade entre o Paraguai e o Paraná foram os fatores determinantes desse temporal. Vamos dar uma olhadinha agora na imagem ao vivo daqui de Maringá. Neste momento, 22 graus, não está chovendo na cidade. Segundo a Copel, mais de 40 mil domicílios ainda estão sem energia elétrica aqui em Maringá. Agora a gente vai lá para o oeste, onde o temporal foi forte também, como a gente viu na reportagem. Neste momento, 20 graus em Cascavel, também não chove por lá. E olha, a tendência é que o tempo comece a firmar a partir de amanhã, mas principalmente a partir de segunda-feira. Ainda pode chover de forma isolada na maior parte do nosso estado. Tendência de chuva amanhã no litoral e no sudoeste. Pode chover granizo ainda, mas bem isolado, viu? Em Curitiba, amanhã, muitas nuvens no céu, temperatura amena pela manhã, 15 graus. À tarde, a temperatura já fica mais confortável, 24 graus. Em Ponta Grossa, muitas nuvens também e tempo instável em Guarapuava, em Foz do Iguaçu, em Umuarama. A semana começa, então, com tempo firme na maior parte do nosso estado, calor em Londrina. Na terça, a máxima pode passar aí dos 30 graus. No litoral, na segunda-feira, ainda pode chover, mas de forma isolada, e o tempo só firma mesmo a partir de terça.
terça, máxima de 29 em Paranaguá. Em Curitiba, a semana começa com um tempo firme, os termômetros vão subindo. Na terça-feira, a máxima pode ser de 28 graus aí na capital. E olha, essa condição do tempo só deve mudar lá por quinta, sexta-feira, quando está prevista a chegada de uma nova frente fria que pode provocar chuva. Mas chuva intensa mesmo, Robertson, só lá para o mês de maio e daí depois vai esfriar. Obrigado, Natália, pelas informações e um bom domingo de sol para você aí em Maringá, em todo o norte, todo o pessoal do noroeste, norte do estado. Obrigado pelas informações. Aqui em Curitiba também teve chuva, não na mesma intensidade que na região norte do estado. Mas logo pela manhã, o tempo firmou, o sol apareceu mesmo que entre nuvens e muita gente aproveitou o sábado para visitar os museus da capital. O mais procurado pelos turistas foi o Oscar Niemeyer, que é o mais conhecido, atraiu um grande público. Mas outros espalhados pela cidade também agradaram os visitantes. O Museu Alfredo Andersen fica na casa onde morou o pintor. O visitante pode ver as telas de Alfredo Andersen como conhecido autorretrato da década de 1930. Um programa cultural e gratuito que foi a opção de Estela Mares para trazer a neta para um passeio. Já que ela lê bastante, então vamos continuar nessa linha. A cidade tem outros museus gratuitos, como o Museu Paranaense. A casa quase centenária abriga 7 exposições. O visitante pode ver parte da história, como esse manuscrito dos jesuítas de 1703, ou a imagem original de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. No Museu da Imagem e do Som são 3 exposições, uma delas sobre o teatro de bonecos Dadá. Na sala de estar histórica, muita gente mata saudades de objetos da infância e juventude. No Museu Oscar Niemeyer, o programa já começa do lado de fora. Ficar à toa, no gramado, foi a opção de muita gente neste sábado. Mas dentro do museu são muitas atrações culturais. A mais recente, a mostra de um dos principais artistas contemporâneos do Brasil, Rodrigo Andrade. A entrada no MON não é gratuita como nos outros, custa R$ 30 a inteira. A exposição que mais atrai visitantes aqui no Museu Oscar Niemeyer já está com os dias contados. São só mais 15 dias, até 8 de maio, para ver a mostra sobre Leonardo da Vinci. Aqui estão modelos da bicicleta, paraquedas, alguns dos inventos de Da Vinci. Ele foi um gênio da humanidade no Renascimento, estudioso de anatomia, engenheiro, pintor. É dele a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa, que está no Museu do Louvre, em Paris, mas o MON recebeu esta cópia para exposição. E todo mundo faz uma foto aqui, né? Vale muito a pena, tem mais só alguns dias, a exposição vale muito a pena. Isabel e a mãe viajaram no tempo durante a exposição. A gente traz um aprendizado interessante para eles, eles enriquecem a cultura e também levam para a escola uma coisa diferente. Laboratórios e farmácias têm registrado o aumento na procura por testes de dengue. O Paraná enfrenta uma epidemia da doença. Nas últimas semanas, este laboratório em Londrina registrou aumento de 40% na procura por testes de dengue e de 30% nos casos positivos, comparado com o início do ano. A cada 10 testes feitos, 3 apresentam a doença. Aqui, há 2 testes disponíveis quando a pessoa apresenta sintomas como febre, dor de cabeça, náusea e dores musculares. Ambos feitos com sangue. O antígeno NS1, que custa R$ 50, e o teste dos anticorpos IgG e IgM, R$ 100. Do primeiro ao 6º dia dos sintomas, a gente faz o NS1. A partir do 6º dia, a gente faz anticorpo IgG e IgM. Nestas pequenas placas, o resultado de 2 exames que fica pronto em até 2 horas. A placa de cima, com um único traço vermelho, é uma amostra sem dengue. A de baixo, com 2 traços, é a comprovação da doença. Testes rápidos também são feitos em farmácias. Nesta rede, triplicou a procura quando a gente compara janeiro com março e abril. Os testes custam R$ 69 e o resultado fica pronto em até 20 minutos. O grau de confiabilidade do teste, segundo o fabricante, fica acima de 85%. E tanta busca pelo teste se justifica. Na última terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu comunicado declarando situação de epidemia de dengue no Paraná.
Desde agosto do ano passado, já são mais de 80 mil casos notificados e 5 mortes. Só na semana passada foi registrado aumento de quase 40% nos casos confirmados. E como há semelhanças entre os sintomas de dengue, Covid e gripe, é ideal agilidade na identificação da doença. Para poder iniciar o tratamento o quanto antes, para que o médico tenha acesso, né, ao resultado e possa já entrar com a medicação adequada. No caso da dengue, mais ainda, né, porque na dengue não podemos tomar alguns medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos. Então, é muito importante a gente identificar rápido para tratar os sintomas de forma adequada. E a gente lembra que os postos de saúde também fazem exames de dengue em caso grave de suspeita da doença. A Secretaria Estadual de Saúde mantém um sistema chamado de Sentinela, com 60 unidades no Paraná que coletam exames para verificar os tipos de vírus que circulam pelo estado. O furto de bicicletas está virando rotina dentro de alguns condomínios em Curitiba. Nem as câmeras de segurança, os cadeados, as correntes intimidam os ladrões. Cerca elétrica, câmera, placa com aviso de monitoramento e a retaguarda não para por aí. Aparentemente, os moradores dos apartamentos que estão lá em cima não teriam com o que se preocupar. Nesse caso, são 2 portões no sistema chamado de clausura. Eles têm sensores e alarmes e só depois de passar por eles é que é possível chegar ao bicicletário. E mesmo assim, aqui dentro, as bikes estão protegidas por cabos de aço e cadeados, mas nem esse aparato todo tem impedido a ação de alguns ladrões de bike que atuam em determinadas regiões de Curitiba. Foram 2 visitas em 4 meses. No fim do ano, os ladrões tiraram o primeiro portão do trilho, arrombaram o segundo e o alarme não disparou. Entraram e pegaram 2 bicicletas e saíram normalmente como se nada estivesse acontecendo. Mas no mês passado apareceu outra dupla, o mesmo método. Dessa vez, a imagem de uma terceira câmera mostra que eles fizeram força para atingir o objetivo. Forçando as bicicletas, que todas estão presas com cadeados, e mesmo assim conseguiram levar 2 bicicletas, cada uma em torno de 5 a 6 mil reais. Em outro edifício, no mesmo bairro, esses 4 que aparecem na foto levaram 6 bikes. O síndico do prédio, que não quer mostrar o rosto, explicou como tudo aconteceu. Se dividiram, 2 para o lado direito e 2 para o lado esquerdo. Nós estamos calculando um prejuízo de aproximadamente 20 mil. Quando isso acontece, os invasores que levam as bikes e o sossego costumam deixar uma dúvida: quem tem que ressarcir o morador? Para esta advogada, depende. Se não estiver claro na convenção, o condomínio não tem responsabilidade nenhuma sobre furtos e roubos nas áreas comuns. Já quando o síndico recebe o aval dos moradores e investe em segurança, aí a conversa muda. E a responsabilidade poderá ficar com o condomínio e as empresas contratadas. Mas claro, tudo vai depender de uma apuração para provar que os sistemas falharam. Se a empresa é uma empresa idônea e o contrato foi bem elaborado, a empresa vai acabar arcando com os danos se houver essa falha. Agora, se não houver esse cuidado prévio pelo condomínio, corre o risco de o condomínio ficar sem indenização. O boletim de ocorrência também é indispensável para quem quiser cobrar ressarcimento. Mas o ideal mesmo é evitar a dor de cabeça. O Felipe, que teve a bike roubada em dezembro, agora está com outra, repleta de cadeados. É essa que os ladrões desistiram de levar quando voltaram ao prédio. Num condomínio aqui com um sistema de segurança, vigilância e ainda assim a gente fica inseguro. Como você viu na reportagem, nós borramos os rostos dos ladrões que aparecem nas imagens porque, como ainda não foram identificados pela polícia, eles podem ser menores de idade. Agora o futebol. O Atlético enfrentou e venceu o Flamengo na Arena da Baixada. A Nádia Mauad conta pra gente como foi. O Atlético conquistou a primeira vitória neste campeonato brasileiro. Mais de 23 mil pessoas viram o Furacão vencer o Flamengo por 1-0. O destaque da partida foi esse uruguaio, Davi Terans. No primeiro tempo, ele mandou essa bola no travessão. Depois, Isla fez pênalti em Marcelo Cirino na cobrança. Davi Terans fez 1-0 para o Atlético.
No segundo tempo, o Terans quase ampliou nesse chute de fora da área. Destaque também para o goleiro Bento, que fez defesas importantes no final do jogo. Próxima partida do Atlético é na Libertadores contra o Libertad. E hoje, quem joga também pelo Brasileirão é o Coritiba, que encara o Atlético Mineiro fora de casa. E em Missal, no oeste do estado, uma cidade inteira se vestiu com as cores da Alemanha para comemorar a volta de uma tradição. Sejam bem-vindos ao Hotel da Neide, mas só para apreciar a decoração. Vaga para se hospedar já não tem mais faz tempo. 25 apartamentos reservados há mais de um mês. Muita gente optou por ficar no hotel para poder beber, curtir a festa, tomar o chopp, né, e não pegar a estrada. Missal tem cerca de 10 mil habitantes. Depois de 2 anos sem a tradicional festa alemã, agora a cidade inteira entra no clima. Quando chega o mês de abril, as cores germânicas tomam conta da cidade, onde pelo menos 80% dos moradores são de origem alemã. Até amanhã, domingo, cerca de 20 mil pessoas devem passar por Missal, por causa da Deutsches Fest. Parte do chopp servido no evento vem da cervejaria do Rafael. Há 2 anos, ele e o sogro fabricam a bebida mais tradicional das festas alemãs. Produzido e envasado por nós aqui de Missal mesmo. A Deutsches Fest está na 19ª edição. Mais de 20 mil litros de chopp costumam ser consumidos durante os 4 dias de festa. Para acompanhar, pratos típicos da culinária alemã. E para garantir o costume de misturar doce com salgado, também tem cuca no cardápio. O adocicado, o alemão gosta muito disso, com certeza combina muito. No salão, o baile é animado pelo som das marchinhas. Nesse embalo, os grupos folclóricos e a população, trajada no estilo europeu, invadem a madrugada, com ritmo no pé e o caneco na mão. A festa é para ajudar a manter viva essa cultura e essa tradição que os nossos, vamos dizer assim, anos passados, né, trouxeram para a gente e precisa ser preservado, né? É a celebração da vida depois de um período tão difícil e uma tradição que se mantém viva por todas as gerações. Estamos esperando vocês. Pros! Pelo aplicativo Você na RPC, muita gente participando, falando dessa triste notícia da morte do cabo Ricieri lá em Guarapuava. O Leomar, ele diz o seguinte: boa noite, quero deixar aqui os meus sentimentos à família e amigos do policial que veio a falecer, que Deus o tenha. O Wilson, nossos sentimentos à família do cabo Ricieri, morto em trabalho. O Edmilson, boa noite, lamentável a morte do cabo em Guarapuava, precisamos de uma resposta da polícia. E o Paulo César Santos, boa noite, Robertson, que lamentável a morte do policial militar, mas lamentável ainda é saber que nenhum dos criminosos foram localizados e presos, que Deus conforte a família. Também nós nos solidarizamos com a família do cabo Ricieri. Boa noite, Paraná. Termina aqui. A gente volta na segunda-feira. Boa noite, Paraná. Oferecimento: Condor Dia das Mães com Viagens.